Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre projeção ortogonal. Então, primeiro, o que é projeção? Todo mundo já brincou quando era criança, né? De fazer sombras, certo? Coloca a mão ali na frente de uma luz e faz uma sombra. Essa sombra é uma projeção. Então, quando você pega um objeto e projeta ele na parede, você vai fazer o contorno, tá, desse objeto, que seria a sombra, e colocar ali, também nesse desenho, tudo aquilo que você enxerga de arestas, de formas, tá? Então, vamos supor, se você tem um cilindro, se você projeta, você vai sempre desenhar ali um disco, certo? Não importa se você projeta isso na sua frente, se você projeta no teto, se você projeta nas paredes, no piso, não vai fazer diferença. Então vamos entender isso. Quando a gente fala de projeção, a gente tem a utilização da projeção em áreas chamadas diedros, tá? Isso vai mudar de países. No Brasil e na Europa é utilizado o primeiro diedro. Estados Unidos, Canadá usa o terceiro diedro. Flávia, o que você está falando aí? Vou explicar, calma aí, fica tranquilo, tá? Então, quando a gente tem aqui, ó, um plano na vertical, cortado aqui por um plano na horizontal. E você tem aqui a interseção, né, que seria essa aresta de interseção aqui, é chamada de linha de terra. Esses são os nomes dados. Quando a gente faz isso, então a gente divide em 4 partes. Essas partes são chamadas de diedros. Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. Então, a gente no Brasil e na Europa utiliza o primeiro diedro. Então, todo objeto a gente imagina que coloca ele aqui e começa a projetar. Então, isso que a gente fez aqui, ó. Pegou essa caixinha de sapato, esse retângulo, e colocou aqui. Se a gente colocar uma luz aqui, a gente vai projetar tudo que a gente vê, que são as arestas laterais. E a gente projeta as arestas laterais aqui. Se a gente colocar a luz em cima, ou o observador aqui em cima, a gente enxerga esse retângulo aqui, não é? Aí a gente projeta ele aqui embaixo. Da mesma forma que se a gente colocar um observador aqui na lateral esquerda, a gente teria um outro plano aqui, a gente jogaria, tá, esse retângulo aqui na parede, digamos assim, tá? Então, vamos entender isso, vai ficar claro, vai ficar tranquilo. Então, quando a gente pegou esses 2 planos aqui, na vertical e na horizontal, e jogou as projeções, e pega ele e abre, ou seja, pega esse plano aqui da horizontal e desce ele aqui. A gente vai ter essa visão. Como o objeto, ó, ele tem um comprimento aqui, esse comprimento aqui, ó. Quando eu projeto, ele tá aqui. Quando eu projeto embaixo, esse comprimento tá aqui. Então, esse tamanho, essa dimensão é a mesma aqui em cima e aqui embaixo. Por isso, a gente tem essa linha aqui, ó. Só para indicar que essa posição é a mesma posição de baixo, tá? Então, vamos supor que a gente pega essa casinha aqui e agora a gente vai pegar também o plano aqui do fundo, o plano de baixo, o plano da lateral aqui, ok? Então, a gente tem observadores. Seria a posição que a gente está para observar. Então, a gente tem aqui, ó, um observador frontal, um observador na lateral esquerda e um observador que está em cima, tá? Então, tem em cima, frontal e lateral esquerda. Isso é que a gente trabalha primeiro dieta. Se fosse terceiro dieta, seria diferente, tá? O que a gente vê aqui, ó? Quando eu tô observando frontal, tô na frente, tá? Da casa aqui. A gente enxerga esse tipo, essa aresta, essa daqui vai de baixo, a janelinha e a porta. Então, aqui, ó,
a partezinha do telhado aqui, as laterais, a porta e a janela. É isso que a gente enxerga aqui, ó, não é? Porque pegou isso aqui e projetou. Então, é isso que enxerga. Se eu ficar na lateral e projetar lá no plano lateral, o que a gente vai ver aqui, ó? A gente vai ver essa parte do telhado, só que a gente vai enxergar ele como um retângulo, tá? Porque você tá nessa posição. Então, você vai enxergar isso reto. Você não vai enxergar inclinado quando você tá na lateral aqui. Vai enxergar a parede e vai enxergar as duas janelinhas. Então, a gente enxerga dessa forma. Se a gente olhar de cima, a gente não vai, né, enxergar inclinado. A gente não vai desenhar inclinado. É como se a gente achatasse. Então, a gente enxerga dois retângulos, que é o que foi desenhado aqui. Flávia, e esse tracejadinho aqui? Tá, os dois retângulos que a gente enxerga são o do telhado. Só que a gente percebe que as paredes, ela tá um pouquinho para dentro do telhado. Por quê? Tem essa partezinha aqui que é chamado de beiral. Então, a gente tem a parte da parede, a gente sabe que ela existe ali, só que a gente não está enxergando. Então, ela é tracejado, porque é um detalhe que não está visível na vista superior. Tá? Então, vamos a alguns detalhes aqui. Eu tenho um observador, tá? Que tá em frente, e ele projeta a frente da casa lá no fundo, que é chamado a vista frontal. Então, a vista frontal é projetada lá no fundo, digamos assim. A vista da lateral esquerda é projetada ali do lado, certo? E a vista superior, ela é projetada embaixo. E o que a gente faz? A gente abre esse cubo. Quando a gente abre, a gente tem a vista frontal, que é a vista aqui de frente. A gente tem a vista lateral esquerda, que é visto aqui, da lateral esquerda. E tem a vista que é superior, que está com o observador em cima. Detalhe, todas essas figuras, elas têm que estar alinhadas. Então, o topo aqui, ó, vai estar na mesma direção aqui. Esse vai estar na mesma direção. A janelinha vai estar na mesma direção. Aqui eu tenho a parede, que é não visível, vai estar na mesma direção. E a parte externa aqui, ó, que seria o telhado, tá na mesma direção aqui. Então, a gente mantém essa direção, tá? Então, vamos lá. Vamos entender? Vou explicar de novo, várias vezes, preocupa não. Então, eu tenho esse objeto aqui. Eu posso observar ele de frente, de lado e de cima. Quando eu observo ele de frente, tá? Quando eu observo ele de frente, eu vou ter uma vista chamada vista frontal. Quando eu observo ele de lado, eu tenho a chamada vista lateral esquerda. Quando eu observo ele de cima, eu vou ter a vista superior. Então, ó, vista frontal, a posição vertical do objeto, representado pela face anterior. Então, da frente. Eu tenho a vista superior, que é a projeção horizontal do objeto, representada a face superior. E a lateral esquerda, que é a projeção do objeto no plano do perfil, que é a lateral, né, o plano lateral, representando sua face lateral, sendo o sentido da observação da esquerda para a direita. Por isso que é a lateral esquerda. Então, eu vou ter aqui, ó, observador na frente, eu vou ter a vista frontal. É aquilo que a gente enxerga, ó. A gente enxerga. Vamos colocar isso aqui, esse cinza escuro, tá? Que dá aqui, essa face e essa face. Quando eu olho da lateral, eu tenho verdinho. Eu enxergo essa face aqui e essa face, tá? As duas faces aqui. Quando a gente olha de cima, que eu tenho a vista superior, eu enxergo essa face cinza claro e essa face cinza claro, que são essas duas faces aqui, ok? Então, vamos lá. Tem o objeto aqui.
tá? Então lá, jogamos aqui as projeções. Então, eu tenho aqui a superior, a frontal e a lateral esquerda, tá? Que se a gente abrir isso, a gente vai ter essa vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Lembrando que, ó os alinhamentos. Então, os alinhamentos são sempre importantes, porque eu mantenho a mesma dimensão, tá? Então, aqui, ó, o objeto, as vistas, e vai ser sempre nessa posição. Frontal, lateral esquerda, superior. Frontal, lateral esquerda e a de baixo que é superior. Eu posso mudar, colocar superior daqui? Não, não pode. Tá? A posição é essa. Ela é definida como essa posição. Tranquilo? Bom, então, se eu tenho esse objeto aqui, ó, tá? Que tá em perspectiva isométrica. Se ele tá em perspectiva isométrica, eu tenho os eixos, certo? Para facilitar. Se eu for desenhar, aí eu posso desenhar as vistas em um papel quadriculado. Reticulado, quadriculado, tá? Aí aqui, ó, olhando de frente, a gente tem essa visão aqui, porque tem essa face aqui, tá? Que é essa aqui. A gente olhando de lado, vê essa face, né? Que é um retângulo. E olhando de cima, a gente tem essa face aqui, que fosse como se fosse um retângulo vazado aqui. O que acontece? O que é esses tracejados? Tá vendo aqui, ó? Onde tem a parte do vazado? Aqui, quando a gente olha de frente, tem esse detalhe que a gente não enxerga, mas a gente sabe que ele tá lá. Então, a gente passa o tracejado. Quando a gente olha de cima, como se fosse uma perninha aqui, né? A gente tem esse detalhe aqui que é não visível olhando de cima. Então, a gente passa tracejado. Qual que é a posição? A gente usa a frontal para poder demarcar. E a mesma coisa da lateral. Quando a gente tem a lateral aqui, ó, a gente tem os detalhes não visíveis. A gente tem o detalhe, ó, porque não tem uma alturinha aqui, essa alturinha, ó. Então, a gente vem e traceja na direção. A mesma forma que tem essa largura aqui. A gente vem e traceja para poder indicar qual que é a posição, que é essa aqui, ó. Deixa eu levar aqui, ó. E essa aqui, essa é a posição daqui. Ok? Parece um pouco complicado, mas a gente vai fazer exercício para facilitar, ok? Então, aqui, ó, pegando o cubo, vamos frisar. Jogando as projeções frontal, no plano aqui vertical, a lateral esquerda no plano lateral e a vista superior no plano horizontal. O que a gente vai ter aqui, ó? A gente só vai precisar dessas três: frontal, lateral e superior. Frontal, lateral, superior, ok? Frontal, lateral, né, que é a esquerda, e a superior. Então, só essas que a gente vai utilizar, porque tá trabalhando primeiro diedro. E um detalhe. Vocês lembram que eu falei para vocês passar linha grossa, contínua, linha fina, contínua, tracejado, traço ponto e tudo mais? É por isso aqui, ó. Quando a gente faz o desenho, é a linha contínua grossa, que isso é aquilo que a gente enxerga. Quando eu vou indicar ali qual que é o tamanho, vou falar grosseiramente, depois a gente vai entender isso melhor. Quando eu vou falar qual que é o tamanho, eu vou colocar a linha contínua fina. Quando eu tenho uma parte que não está visível, eu faço tracejado. E quando eu tenho simetria, ou seja, essa parte de cá é simétrica à parte de baixo, a parte de cima é simétrica à parte de baixo, eu uso traço ponto, traço ponto, traço ponto. Beleza? Então, tudo que a gente tem visto é sequência, tá? E agora a gente vai fazer alguns exercícios para poder entender melhor e frisar essa parte, tá bom? Então, providencie papel e lápis, que a gente vai fazer alguns desenhos para poder frisar isso melhor, tá bom? Não deixe de fazer as atividades.